Olá! Bem-vindo ao meu canal, Irmã Terezinha Tomasi, da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. Obrigada por você partilhar meus vídeos, assistir meus vídeos, dar o seu like, compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que gostam do conteúdo que eu costumo passar para vocês. Fique comigo hoje também até o final deste vídeo, porque hoje nós vamos refletir algo muito extraordinário que aconteceu sem a pessoa pedir, sem a pessoa solicitar. Isso é importante, porque muitas vezes nós nem precisamos falar com Deus do que estamos precisando e Ele nos concede. Vamos ver aqui, quem nos narra é o evangelista São Lucas, no capítulo 6, versículos 6 a 11. Em um sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí, havia um homem com a mão direita seca. Os doutores e os fariseus espiavam para ver se Jesus iria curá-lo durante o sábado e assim encontrariam motivo para acusá-lo. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão seca: levante-se e fique aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé no meio. Jesus disse aos outros: eu pergunto a vocês, a lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estenda a mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada, ficou boa. Eles ficaram com muita raiva e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Que maravilha, né? Jesus é maravilhoso. Jesus veio à terra para fazer o bem. Então ele não se incomodava com o que as outras pessoas pensavam. E ele, quando entrou na sinagoga, como ele fazia todos os sábados, ele ia à sinagoga, que era a espécie da igreja hoje, né, nossa. Ele lá foi na sinagoga sempre para fazer o bem e sempre para pregar. Ele tinha que preparar muito a leitura, porque a leitura do Antigo Testamento, a leitura do livro sagrado tinha que ser muito bem feita e muito bem preparada para explicar. E Jesus fazia isso também. Ele lia, preparava, porque tinha que ler com muita ênfase, não podia errar, tinha que ser de pé, com muita, como é até hoje, né? O leitor sempre faz a leitura em pé. E Jesus se pôs lá na frente. E todo mundo tinha visto que tinha um homem com a sua mão direita seca. O que é a mão direita seca? É uma mão que não tem vida, né? É a mão que não consegue fazer os movimentos. É a mão que é inútil. É inútil para a pessoa, porque essa mão nada poderia fazer. Nós conhecemos algumas pessoas que sofreram algum acidente ou tiveram alguma doença e a mão ficou ressequida. A mão não tem mais as suas funções necessárias para poder realizar as atividades. Então Jesus olhou para aquele homem da mão seca e os mestres da lei, os chefes, todos ficaram de olho em Jesus. Vamos ver se ele vai curar, porque hoje é sábado, ele não pode fazer isso. Aí
Aí Jesus, conhecendo os pensamentos deles, porque Jesus sabia de tudo, ele lia os pensamentos das pessoas, né? Ele logo perguntou: eu pergunto a vocês, é permitido num sábado fazer o bem ou fazer o mal? O que é permitido fazer? O bem ou o mal? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu porque eles sabiam que Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Então, Jesus falou para o homem assim: vem aqui para o meio, vem aqui para o centro. É como hoje em dia se o padre chamasse uma pessoa na frente do altar, né? Vem aqui para o centro, em posição de destaque. Às vezes os padres chamam para abençoar os casais que celebram o aniversário de casamento, o aniversário de vida ou outras questões. O padre chama, venham aqui na frente. Quando nós somos batizados, nós também fomos levados na frente do altar, como é até hoje. Então, Jesus disse para aquele homem que não tem nome na Bíblia, é um homem de mão seca: venha aqui na frente, venha aqui no meio. E ele foi. E os outros raivosos, esse mestre vai fazer o bem, vai curar essa mão no dia de sábado, o que não é permitido, ele não pode fazer isso. Tomara que ele faça, porque aí nós podemos condená-lo, dizer que ele foi contra a lei. Aí Jesus disse para o homem: estenda a sua mão. E com certeza o homem estendeu, com a outra mão, ajudou a mão direita para levantar a mão. Não sabemos a que altura ele levantou, mas nós sabemos que ele estendeu a mão. E Jesus disse assim: para que vocês saibam, vejam que bonito, Jesus tinha uma instrução, Jesus tinha um conhecimento, uma coisa especial, né? Porque ele diz assim: eu pergunto a vocês, a lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos, como ninguém falou, ele diz assim: estenda a mão. O homem estendeu e ele a curou. Vocês imaginem a alegria daquele homem. Vocês imaginem quanta alegria quando você vai a um dentista, você está com uma dor de dente escandalosa, tenebrosa, aquela dor de dente é terrível. E o dentista vai, faz com cuidado, cuida. Você precisa às vezes tirar o nervo, né? A gente sofre um bocado. Ele vai, tira e de repente você volta para casa sem dor. Foi isso que aconteceu com esse homem. A mão ressequida é o sinal das nossas limitações. Quais são as minhas limitações? Vocês vejam, Jesus curou o cego, curou o leproso, curou a menina que estava morta, ele ressuscitou Lázaro. Tanta gente que Jesus curou, tantas maravilhas que Jesus fez na vida. E ele hoje cura a mão que não tinha mais nenhuma função. Dá para você se imaginar a mão sem função? Você não pode se alimentar, não pode pentear cabelo, os homens não podem fazer barba. A mulher não pode se maquiar, tem que fazer tudo com a esquerda e às vezes se atrapalha toda. Então aquela mão ressequida simboliza as nossas limitações humanas. As nossas limitações que não nos deixam viver a vida plenamente. É igual uma pessoa que tem um problema em uma das pernas, não consegue andar direito, precisa de uma muleta. Aquele homem também precisava de ajuda, porque para nós fazermos muitas coisas, nós precisamos das duas mãos, uma só não dá. Ele não pediu a Jesus para curá-lo, mas certamente no seu íntimo ele foi e desejou que Jesus o curasse. E Jesus percebeu a sua necessidade. Então ele falou: vem aqui para o centro. E ele não teve respeito humano, o homem foi para o centro e lá ele foi curado. Nós também precisamos pedir
que nós sejamos libertos das nossas limitações, das nossas frustrações, dos nossos maus pensamentos, das nossas angústias que estão no nosso coração, das nossas raivas, da nossa falta de perdão, aquilo que você não consegue melhorar, aquilo que você não consegue superar e viver mais tranquilamente. Agradeça a Jesus por Ele nos libertar, por Ele libertar você. Agradeça antes que aconteça. E você pode dizer para Jesus assim: Jesus, você sabe do que eu preciso. Você sabe que eu preciso perdoar aquela pessoa. Você sabe que eu preciso sarar desses meus maus pensamentos. Você sabe que eu preciso apaziguar o meu coração. Você sabe que eu preciso ser melhor na família. Mais do que nunca, nós precisamos viver bem na família. Nós estamos nesta semana, na Semana da Família. E o que Deus quer na nossa Semana da Família? Que a gente viva bem, que a gente viva unido, que a gente tenha respeito. E se houver alguma briga, algum desencontro, que nós saibamos nos perdoar. Então que seja assim, que nós saibamos nos perdoar, que eu saiba perdoar, tirar de dentro de mim aquilo que não está bem, oferecê-lo para Deus, para que as minhas limitações, representadas aqui pela mão seca daquele homem, possam ser libertadas. Obrigada pela sua boa companhia. E se você puder, se você achar importante, compartilhe esse meu vídeo. É tão bom compartilhar com outras pessoas. Um abraço e até. E Deus te abençoe.